Olá, meu aluno, saudações. Eu sou o professor Juvenício Santos e na aula de hoje a gente vai dar continuidade, ao estudo da Lei de Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologias. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Estou fazendo pós-graduação em Docência do Ensino Superior e também estou fazendo graduação, licenciatura em Computação pelo IFBA. Mas quero passar logo no meu mestrado. Mas enquanto isso, a gente vai estudando para os concursos públicos, não é mesmo? Pois bem, vamos nós. Bom, eu vou começar do artigo 6º, porque na verdade já tem aulas anteriores que trata do que vem antes, né, até o artigo 6º. Mas eu vou retomar do artigo 6º, porque recentemente eu fiz uma prova feita pela banca Funrio e ela cobrou principalmente dessa parte das finalidades e dos objetivos. Nesse tópico é muito interessante a gente prestar atenção, é muito importante a gente prestar atenção, porque ela gosta de simplesmente, né, dar a sentença e perguntar, quais das sentenças abaixo faz parte dos objetivos. E aí simplesmente você só precisa saber a diferença. E aí o que acontece? Muitos candidatos erram porque é muito parecido. Aí você olha, professor, pelo amor de Deus, como é que eu vou conseguir diferenciar uma frase que é quase idêntica à outra? Meu filho, você vai ter que gravar. Aqui você não vai ter que, além de estudar, compreender, você vai ter também que gravar, infelizmente. Então vamos lá. E primeiro eu vou ler na íntegra, as finalidades que está no artigo 6º, e depois eu fiz um quadro comparativo entre o artigo 6º e o 7º, que um diz respeito às finalidades, o 6º, e o outro diz respeito aos objetivos. Tá? Então vamos lá. Das finalidades e características dos institutos federais. Artigo 6º. Os institutos federais têm por finalidades e características, 2 pontos. Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Inciso 2º. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Depois vem promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e a educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Depois, orientar a sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. Inciso 5º. Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico voltado à investigação empírica. Ok? Certo. Continuando. Inciso 6º. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciência nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino, e quase não sai esse redes públicas de ensino. Além disso, desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica. Eu já chamo a atenção para esse inciso 7º, que é o desenvolver programas de extensão, porque no objetivo vai ter um bem parecido, só que lá vai ser desenvolver projetos de extensão, tá? Mas eu chego lá, mas eu já vou chamando sua atenção para isso. Inciso 8º, realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Inciso 9º, promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Então, são tão somente
9 inciso, né, que diz respeito às finalidades dos institutos federais de educação. Agora a gente vai passar para o artigo 7º, que vai dizer respeito aos objetivos, tá? Artigo 7º, dos objetivos dos institutos federais. Observados as finalidades, que foi o que a gente viu anteriormente, e características definidas no artigo 6º desta lei, são objetivos dos institutos federais. Primeiro, ministrar educação profissional, técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Inciso 2. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica. Inciso 3º, realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios para a comunidade. Além disso, desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Inciso 5º, estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e também à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. E ministrar em nível de educação superior, cursos superiores de tecnologia, visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia. A linha B, cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional. A linha C, cursos de bacharelado e engenharia, visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia e as áreas do conhecimento. Na linha D, cursos de pós-graduação, lato sensu, de aperfeiçoamento e especialização, visando a formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. E a linha E, para fechar, curso de pós-graduação, estrito sensu, de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. Ok? Bom, o próximo slide eu fiz, na verdade, um resumo desses dois artigos para poder simplificar o entendimento. Eu não coloquei os incisos por completo, tá? Coloquei apenas as iniciais, porque se a banca perguntar, né, o que, de acordo com a Lei 11.892, faz parte é objetivo dos Institutos Federais de Educação, eu elenquei as palavras-chave que você vai olhar e vai logo dizer, esse aqui é, esse aqui não é. Ok? Agora o problema é que tem uns que é concomitante, tanto em um quanto em outro. Mas é aí que eu vou te explicar, né, esse detalhezinho, tá? Então vamos nós. Bom, no artigo 6º, resumindo, são 9 finalidades, e no artigo 7º são 6 objetivos somente, tá? Então, o que é que eu quero que você faça? Primeiramente, vamos decorar os objetivos, porque decorando os objetivos, o que não for objetivo, você já sabe que pode ser finalidade, tá? Então, vamos lá. No objetivo, vocês percebem que tem aqui o inciso 1, o 3 está fora da ordem, mas eu coloquei porque as palavras são parecidas. Quando você vê a palavra ministrar, tá? Quando você vê ministrar, você já sabe, ministrar só tem objetivo, não tem ministrar em finalidades. E outra, são 3 ministrar, tá? Em objetivo você vai encontrar 3 ministrar. Então eu peço que você pegue seu caderninho, anote, e você não é sem vergonha de estar aí sem nada para anotar o que eu estou falando, né? Você quer aprender o quê? Tem que registrar, tem que dar pausa no vídeo, tá? Então vamos lá.
Ministrar educação profissional técnica de nível médio. Isso é objetivo. Ministrar é fazer, é o pequeno, tá? A finalidade é algo maior, é algo mais amplo, tá? Então você viu lá, ministrar educação profissional, isso aí você vai anotar. Ministrar curso de formação inicial e continuada de trabalhadores, etc, etc, você vai anotar também. Quando você vê outro, ministrar em nível de educação superior, que aí vem aquelas alíneas todas, mas de antemão você já sabe. Os três ministrar diz respeito tão somente aos objetivos. Agora vem mais três incisos que alguns estão contidos também nas finalidades, mas o que segue adiante são palavras diferentes. Então vamos lá. Os ministrar você já sabe que faz parte dos objetivos. Agora lá, realizar pesquisas aplicadas, estimulando. Quer ver que tem um realizar na finalidade? Tem. Eu vou te mostrar onde é que está. No inciso oitavo. No inciso oitavo ele tem lá realizar e estimular a pesquisa aplicada. Isso é finalidade, é grande. Objetivo é algo mais específico, então ele vai realizar pesquisas e realizar pesquisas aplicadas estimulando. Lá era realizar e estimular a pesquisa, percebe? Tenho aqui no inciso oitavo das finalidades, né, do artigo 6º, eu tenho realizar e estimular a pesquisa aplicada. Já no artigo 7º, no inciso 3º, eu tenho lá realizar pesquisas aplicadas estimulando, viu? Que é algo menor, é fazendo, né? O objetivo é como se fosse executando. Ok, vamos para o próximo. Desenvolver atividades de extensão de acordo, enfim. Quer ver o que tem um desenvolver aqui também? Tem. Deixe-me encontrar. Aqui tem um inciso 7º, desenvolver programas de extensão. Viu? Cá tem desenvolver atividades de extensão. Atividades é menor do que programas. Tá? Programa é algo grande, então a finalidade. Desenvolver programas de extensão. Dentro desse programa de extensão, como objetivo, você desenvolve atividades de extensão. Ok? E o último é estimular, né? Estimular e apoiar processos educativos que levem, enfim. Então você vai anotar também, estimular e apoiar, tá? Estimular e apoiar. Ok? Então vamos lá. Só recapitulando. Os três ministrar, você já sabe, diz respeito aos objetivos. Depois vem realizar pesquisas aplicadas, estimulando. Cá tem realizar e estimular a pesquisa aplicada, tá vendo? No objetivo é menor, a finalidade é maior. Então você dá uma pausa no vídeo, copia essas iniciais aí com o que segue, tá? Porque é interessante você saber o que vem depois. Porque nesse ponto aqui, o que a banca tem cobrado é simplesmente para você saber diferenciar o que é objetivo do que é finalidade. A partir de agora já fica mais fácil. Você decorando os objetivos, automaticamente, se ele perguntar a finalidade, você olha, o que tiver desses objetivos, você sabe que não pode ser finalidade. Certo? Show de bola. Agora eu vou passar para o próximo slide, né? Vamos lá. Artigo 8º. No artigo 8º vem escrito o seguinte: no desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% de suas vagas para atender os objetivos definidos no inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei. Aí eu trouxe, coloquei entre aspas, o que é que está contido nesse inciso 1, porque muitas vezes a gente lendo, a gente não retoma para ver o que é que estava lá, né? Mas eu tive o trabalho de trazer para mostrar, né? E deixei, né, grifado em uma letra maior quando ele diz aqui o mínimo de 50% de suas vagas para atender aos objetivos do inciso 1. Qual é o objetivo do inciso 1? Ministrar educação profissional técnica de nível médio. Então, 50% das vagas, né, vocês percebem aí, 50% das vagas, ela vai ser destinada para a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. E aí depois vem o mínimo de 20%, então no mínimo 20% das vagas para atender o previsto na linha B do inciso 5 não, 6, né? Inciso 6 do caput do artigo citado, né? Do artigo 7 no caso. E aí eu trouxe também o que é que está contido nessa linha B.
cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional, ok? Então fechou aí o artigo 8º. Não é nada demais, tá? Mas é bom você lembrar aqui o seguinte: foque nessa porcentagem, porque a banca ela pode trocar, dizer que é 40%, dizer que é 60%, tá? O máximo que ela pode mudar aí é isso. Ela dizer que o mínimo de 20% e trocar esse 20% que é para a linha B e dizer que é para cá para cima, para o inciso 1º do artigo 7º, tá? Mas fique atento a esses números. Bom, no parágrafo 1º a gente tem o seguinte: o cumprimento dos percentuais referidos no caput, ou seja, no artigo anterior, deverá observar o conceito de aluno equivalente conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação. Inciso 2º. Inciso não, desculpa, Parágrafo 2º. Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem, o Conselho Superior do Instituto Federal poderá, com anuência... Oh, meu mouse apareceu. Com anuência do Ministério da Educação, autorizar o ajuste da oferta desse nível de ensino sem prejuízo do índice definido no caput desse artigo, para atender aos objetivos definidos no inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei. Ok? Vamos adiante. Seção 4. Na seção 4 vai falar agora, a gente vai mudar um pouquinho agora, vai falar da estrutura organizacional dos institutos federais. Isso aqui é importante também porque a banca gosta de cobrar, né, questões referentes à estrutura organizacional dos institutos. Então a gente vai prestar um pouco mais de atenção, né? Possivelmente você já deve estar exausto aí, porque estudar não é para todo mundo, estudar é somente para aqueles que querem, que não estão contentes, né, com a sua realidade e quer mudar, né? E estudando é a melhor forma de você mudar essa realidade, mudar de vida. Então, vamos lá. Artigo 9º. Cada instituto federal é organizado em estrutura multicamp, uma palavra interessante aqui, multicamp, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Então preste atenção aqui nessa palavra também, exceto, que isso aqui a banca ela pode tentar confundir, né? Tentar confundir você, sei lá, na hora do corre-corre, não prestar atenção. E aqui ela está dizendo exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais, benefício aos servidores. Ok. Seguindo. Artigo 10. A administração dos institutos federais, estamos aqui, dos institutos federais, terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Tá? Então aqui é uma questão também que eu já vi muito cair, né, em prova que cobra essa lei. Né? Quais são os órgãos superiores? É o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Esses são os órgãos superiores. Tá. Parágrafo 1º. As presidências dos colégios de dirigentes e do colégio e do Conselho Superior serão exercidas pelo reitor do Instituto Federal. Então você já guarda essa informação também, tá? O reitor, ele é presidente do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior, tá? Já já a gente vai ver quem é que compõe esse colégio de dirigente e esse Conselho Superior. Mas por enquanto você já sabe que o reitor, ele é o presidente tanto do Colégio de Dirigentes quanto do Conselho Superior, ok? Parágrafo 2º. O Colégio de Dirigentes, uma característica aqui do Colégio de Dirigentes, ele é de caráter consultivo e será composto pelo reitor e pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal. Então a gente já tem uma informação muito importante, tá? Isso aqui é uma informação muito importante. Isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca. Esse, essa, esse parágrafo aqui não cai, não, filho. Isso aqui despenca. Presta muita atenção, dá uma pausa no vídeo, anota, tá? Porque é muito interessante. Eu aconselho que você faça o seguinte: ponha no seu caderno aí uma tabela, né? De um lado você coloca colégio de dirigentes
e do outro você coloca o Conselho Superior. E aí embaixo você coloca as características de cada um desses para você saber diferenciar bem, tá? Cada um desses. Ok, parágrafo terceiro. O Conselho Superior é de caráter consultivo e deliberativo, tá? Ele não é só consultivo, mas deliberativo. Será composto por representantes dos docentes, tá? Dos estudantes, dos servidores técnicos administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Então, aqui uma outra informação muito importante, tá? Os seus colegas concorrentes chegam lá meio bizonho, não prestou atenção, né, nas características do Conselho Superior, e aí a banca coloca lá essa sentença para você julgar se está verdadeira ou falsa, e aí coloca lá dos egressos da instituição. O cara diz, pô, o cara que já saiu da instituição vai ter direito de participar de nenhum conselho? Tem, cara, tem. Presta atenção, anota isso aqui porque é muito interessante, tá? Até os egressos da instituição, eles participam do Conselho Superior, tá? E uma outra informação muito interessante é que os votos, né, assegurando-se a representação paritária, ou seja, o peso é o mesmo, não tem peso maior dos votos, todo mundo tem peso igual, tá ok? Certo. Vamos para o parágrafo 4º. O Estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e as normas de funcionamento do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Artigo 11. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por um reitor e 5 pró-reitores. Ixi, essa questão aqui está presente quase em todas as provas que cobra essa lei. E aí a banca vai lá, quer ver se o cara tá bizonho ou não, se vê se o cara estudou direitinho ou não. E aí diz: os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por um reitor e 4 pró-reitores. Para você dizer se está certo ou errado. Para você julgar se aquela sentença é verdadeira ou falsa. Né? E depois assinalar as que são verdadeiras. Cara, anota isso aí. Eu aconselho para você, anote. Anote porque isso aí não cai não. Isso aí despenca, filho. Isso aí despenca. E aí o cara lá meio bizonho erra a questão por causa de uma bobagem. Tá? Pois bem, prosseguindo. Parágrafo 1º. Poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo com nível superior da carreira dos técnico-administrativos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativo em educação, desde que possuam o mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Aqui é uma informação importante, só pode ser nomeado para pró-reitor os que são ocupantes de cargo efetivo, cara. O em comissão aqui não pode ser pró-reitor, tá? Não pode ser pró-reitor, tem que ser cargo efetivo, tá? Ok. Parágrafo 2º. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que prevista em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Essa questão aqui também eu já vi cair muito. Por isso, leia com calma, leia com atenção, porque isso aqui cai bastante. Ele diz, a reitoria ela pode ser instalada em qualquer dos campi, tá? Não é especificamente, por exemplo, Salvador, como se fosse a sede principal. Não, pode ser instalada em qualquer espaço físico distinto, tá? Dos campi, em qualquer lugar. Agora tem um detalhe. E para ser instalada em qualquer espaço físico distinto, ela tem que estar prevista, né, tem que haver uma previsão no estatuto e também, perceba que aqui é um I, ou não é um OU, tem que ser os dois, desde que prevista em seu estatuto e também tem que ser aprovada pelo Ministério da Educação. Aí a banca vai lá e tira e bota pelo Ministério de Estado, pelo Ministério Público. E aí você erra a questão. Tá? Tem que ser
previsto no Estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. É um conectivo que tem que ser os dois verdadeiros para poder ser verdade, tá? Para poder ser aprovado. Tem que ser previsto no Estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Tá ok? Pois bem, vamos prosseguir então. O artigo 12, ele vai dizer o seguinte: os reitores serão nomeados pelo presidente da República para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e 1/3 para os estudantes, ou seja, para a manifestação do corpo docente. Aqui é uma outra questão que cai, mas eu vou dizer o que é que a banca gosta de mudar nesse artigo. Ela gosta de mudar isso aqui, ó. Os reitores serão nomeados pelo presidente da República. Aqui ele muda esse presidente da República e coloca governador, pelo ministro da Educação, tá? Então grave, guarde consigo, entenda, compreenda e grave. Ele será nomeado pelo presidente da República. E aqui um outro ponto que a banca também gosta de mudar e muito é o mandato. O mandato é de 4 anos e ele pode haver, né, uma recondução por mais 4 anos, tá? Mas para haver essa recondução, para haver esse mandato, é preciso acontecer uma eleição. E quem vota nessa eleição são os professores, os técnicos administrativos e os estudantes, tá? São essas 3 categorias que escolhem, né, o reitor. E esse reitor ele é nomeado pelo presidente da República. Eu chamo muita atenção para esse tópico aqui. Presidente da República que nomeia os reitores. Já os pró-reitores são nomeados pelo reitor. Aí agora é uma outra situação. Certo? Ok. Prosseguindo. Parágrafo 1º. Poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que possuam o mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que atendam a pelo menos um dos seguintes requisitos. Então, você já viu ali, para candidatar-se a reitor, tem que ser efetivo, tá? Tem que ser efetivo, viu lá? Tem ao cargo de reitor, os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente. Isso quer dizer efetivo, tá? E além disso, desde que possua o mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional tecnológica e que atenda pelo menos um dos seguintes requisitos. Não precisa ser na mesma instituição, tá? Mas o exercício tem que ser em instituição federal de educação profissional e tecnológica, independente de onde tenha sido. Tá? E além disso, ele tem que atender um dos seguintes requisitos, que a gente vai ver agora. Possuir o título de doutor. Se ele possuir o título de doutor e atender o requisito anterior, ele pode se candidatar a reitor. Ou, né, não é E, ou estar posicionado nas classes D4 ou D5 da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, ou na classe de professor associado da carreira do magistério superior. Certo? Show de bola. Prosseguindo então. Parágrafo 2º. O mandato de reitor extingue-se pelo decurso do prazo. Tá? Qual é o prazo? 4 anos, podendo ser reconduzido por mais 4 a partir de consulta à comunidade, que é o professor, o aluno e os técnicos. Tá? Ou também, antes desse prazo, pela aposentadoria, né? Se o reitor quiser se aposentar, pode ser a voluntária ou pode ser a compulsória, que é aos 70 anos de idade, tá? Pela renúncia e pela destituição ou vacância do cargo, tá? Então a gente tem um gadioso ali, mas não é nada demais, tá? Parágrafo 3º. Os pró-reitores serão nomeados pelo reitor do Instituto Federal, nos termos da legislação aplicável à nomeação de cargos de direção. Então veja, anteriormente a gente viu que o reitor é nomeado pelo presidente da República. Já os pró-reitores, o reitor pode nomear, ele nomeia. Quem nomeia os pró-reitores é o reitor, tá?
E aí tem um detalhe interessante, tá? Que eu quero que você preste atenção, que é isso aqui, ó. Nos termos da legislação aplicável à nomeação de cargos de direção. Aí a banca vem lá e coloca direção, chefia e assessoramento. Aí você diz, puta que pariu, errei a questão por coisa boba. É somente até direção. Porque, assim, comumente a gente vê na lei direção, chefia e assessoramento. Essas palavras estão sempre umas acompanhadas das outras. Mas nesse caso aqui, nos termos da legislação aplicável, né, a nomear cargos de direção, ok? Lema aí, né? Prosseguindo então. Artigo 13. Os campi serão dirigidos por diretores gerais. Tá? Quem dirige os campi? Os diretores gerais. Nomeado. Quem é que nomeia o diretor? Os diretores. O reitor. Qual o tempo, né, o mandato desse diretor? Por 4 anos. Pode ser reconduzido por mais 4? Pode. Mas como pode ser reconduzido? Após processo de consulta à comunidade do respectivo campus. Tá? É através de eleição. Tá? Que o diretor pode ser reeleito. Enfim. E aí, um outro detalhe que aplica ao anterior que a gente já viu. O peso dos votos é 1/3. Tá? Para o docente, 1/3 para o técnico e 1/3 para o discente, ou seja, para o estudante. Docente, professor, técnico e discente, estudante. Tá? Agora o prazo aqui é 4 anos, tá? Ok? Quem dirige são os diretores gerais. E quem nomeia os diretores gerais? O reitor. Então anote isso aí no seu material de estudo, porque isso é muito importante. É importante você saber quem nomeia o diretor, é importante você saber quem nomeia o reitor, é importante você saber quem nomeia os pró-reitores, tá? Ok, vamos ver o que é que temos adiante. Parágrafo 1º. Poderão candidatar-se ao cargo de diretor-geral do campus os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicos administrativos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativo em educação, desde que possuam um mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações. Bem parecido com o que a gente estudou anteriormente, tá? Bem parecido. Tem que ser ocupante de cargo efetivo, certo? Ok. Tem que possuir no mínimo 5 anos de efetivo exercício numa instituição federal de educação profissional e tecnológica. Não precisa ser na mesma instituição, mas tem que ser uma instituição federal de educação profissional e tecnológica. E além disso, além de preencher esse requisito daqui, tem que preencher pelo menos um dos seguintes, que a gente vai ver agora. Qual seria esse seguinte? Preencha os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor do Instituto Federal. Né? Se ele preencher os requisitos para ser reitor, claro que ele pode se candidatar a diretor, que é isso, né? Possuir o um mínimo de 2 anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição, a gente está aqui, tá? Na instituição, ou ter concluído com aproveitamento curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública. E a gente tem no parágrafo 2º, o Ministério da Educação expedirá normas complementares dispondo sobre o reconhecimento, a validação e a oferta regular dos cursos de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo. Ok? Show de bola. Pronto, eu vou parar por aqui e me comprometo com vocês em gravar uma outra aula para a gente fechar, né, essa lei. Aqui está a referência, eu acessei essa lei no dia 21 de março, né, recentemente, e possivelmente eu acho que o próximo tópico que vem é a respeito do Colégio Pedro II, tá? O próximo tópico é esse aí, que a gente vai tratar num outro momento. Tá? Eu vou parar por aqui. Eu quero te aconselhar o seguinte: continue firme nos seus estudos, porque estudar é a melhor forma de você mudar de vida. É como eu te falei no meio da aula. Se você não está contente com sua realidade, estude, cara, para melhorar. Estude. Porque estudar nunca é demais. Tá? Estudar nunca é demais. Tá? Agora vai tomar um cafezinho, vai passar uma água no rosto, tá? E continue nas outras matérias, porque depois eu retomo com outra gravação, tá? Para terminar essa lei, tá bom? Bons estudos para você, muito obrigado por continuar até aqui e
além de continuar até aqui, prosseguir, né? Porque vem mais coisas pela frente, certo? Sucesso para você, estude com proveito, né? Dedicação, força e fé, que tudo vai dar certo para você. Até logo!